Olá, graça e paz. Eu sou o Luiz Oliveira e este é o canal Auxílio EBD. Aqui retornamos para comentar desta feita a lição de número 11 da revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. O título da lição é O Sacerdócio de Cristo e o Levítico. O texto áureo está na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 26, e nos diz: Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. A verdade prática nos ensina. Nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. Meus irmãos, estamos na 11ª lição, quase terminando este segundo trimestre de 2019. O tempo passa muito rápido. Parece que foi ontem que estávamos gravando o primeiro vídeo da primeira lição desse segundo trimestre. Realmente, o tempo passa muito rápido. A leitura bíblica em classe está no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 1. Depois, livro de Levítico, capítulo 8, versículo 22. Depois, na carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículos 23 ao 28, e finalmente, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Acompanhe a leitura. Êxodo 28 e 1. Depois, tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Levítico 8, 22 diz: Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Hebreus capítulo 7, versículos 23 ao 28. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Agora, 1 Pedro 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja, meus irmãos, que hoje vamos tratar, nessa lição de número 11, do sacerdócio de Cristo, quando comparado com o sacerdócio levítico. Como objetivo geral da lição temos mostrar a superioridade do sacrifício, do sacerdócio de Cristo sobre o levítico. Como objetivos específicos encontramos explicar o processo de escolha dos sacerdotes, descrever a vestimenta sacerdotal para o serviço e, finalmente, expor sobre o sacerdócio de Cristo. Começando agora, meus irmãos, na introdução. Antes de entrarmos na introdução, seria importante nós explicarmos e conversarmos um pouquinho sobre essa questão do sacerdote, do sacerdócio, definir e delimitar um pouco as funções desse sacerdote. Segundo o pastor Ezequias Soares, sacerdote é o ministro autorizado por Deus para o exercício das coisas sagradas e o mediador entre o homem e Deus. Segundo o pastor Antônio Gilberto, a principal função do sacerdote era apresentar o pecador diante de Deus. Ainda segundo o pastor Antônio Gilberto, o sacerdote tinha 3 funções básicas. Primeiro, santificar o povo.
Segundo, oferecer dons e sacrifícios pelo povo. E 3, interceder pelos transgressores. Além disso, ele também tinha funções no tabernáculo e também no ensino da lei. Veja o que diz Hebreus capítulo 5, versículos 1 e 2. Porque todo sumo sacerdote, tomado entre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Vejam então o que diz aqui em Hebreus, que o sumo sacerdote é constituído em favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios ao Senhor, intercedendo pelo homem. Então, esse é mais ou menos o resumo do que o sacerdote precisava fazer ou das atribuições do sacerdote. E também uma rápida definição, segundo o pastor Ezequias Soares, sobre o que era o sacerdote ou a função principal dele. Vamos para o comentário. Há uma relação especial entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio cristão. Enquanto o levítico foi estabelecido em Arão, o do Novo Testamento foi estabelecido em Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Nesta lição, veremos como se deu a escolha dos sacerdotes no Antigo Testamento. Veremos também a importância das suas vestimentas como sinal de autoridade para o serviço divino. E, finalmente, mostraremos por que o sacerdócio de Cristo é superior. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Então, meus irmãos, aqui o comentarista nessa introdução deu aqui um overview, dos 3 tópicos que tem a lição, os tópicos que nós trataremos, que nós discutiremos, que nós conversaremos um pouquinho. Como ponto central da lição nós temos: o Senhor Jesus é o grande e único sacerdote de seu povo. Jesus Cristo é o grande e único sacerdote de seu povo. Glórias ao nome do Senhor. Ele foi o melhor. Ele é o melhor. Não foi. Ele é o melhor. Ele é o que intercede por nós hoje. Está à direita de Deus, como diz a palavra do Senhor, e intercede por nós. Tópico 1. A escolha dos sacerdotes. Está lá em Êxodo 28, 1. Deus escolheu a linhagem sacerdotal levítica e não Moisés. Veja o que diz em Êxodo 28, 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Está lá em Êxodo capítulo 28, versículo 1. Deus escolhendo, então, Arão e seus filhos para administrarem o sacerdócio. Como disse o comentarista, não foi escolhido por Moisés, foi o próprio Deus quem o escolheu. Continuando, essa escolha indicava a soberania do Senhor para designar obreiros para a sua obra. No ministério cristão, por meio do Espírito Santo, Deus é quem elege líderes para o ministério, como diz lá em Atos 13, 2. Se você se lembrar bem, Atos fala de quando Paulo e Barnabé são escolhidos para aquela obra que o Espírito Santo havia designado para eles. Então, isso vem corroborar, isso vem fortalecer essa questão, essa afirmação de que é Deus, é o Senhor quem escolhe os seus ministros. Se você se lembrar bem também, Jesus Cristo também passou a noite em oração e depois, na madrugada, ele escolheu os seus 12 apóstolos. E a Bíblia diz claramente que Cristo sabia quem era cada um daqueles 12. Inclusive sabia quem era Judas Iscariotes, aquele que o traiu, que era ladrão, segundo a Bíblia mesmo informa, ele era ladrão e foi ele quem o traiu. Cristo sabia quem era cada um daqueles discípulos, daqueles apóstolos que ele mesmo escolheu. E a Bíblia fala claramente, ele escolheu quem ele quis. Então, meus irmãos, essa questão de por que Deus escolheu você, por que Deus escolheu a mim, por que Deus escolheu o fulano, o beltrano, o ciclano, não há explicação para nós. Deus é soberano, ele escolhe a quem ele quer, ele usa a quem ele quer. Nós, como servos, nós, como humanos limitados, não tentemos identificar ou entender o trabalhar de Deus,
Deus é soberano, Deus trabalha da forma que Ele quiser. E muitas vezes nos surpreende, pois trabalha de uma forma que nós nunca imaginaríamos que Ele pudesse trabalhar. Então Ele é o soberano, Ele é o Deus, Ele é quem escolhe, Ele é quem levanta, Ele é quem capacita e Ele é quem usa para a glória do seu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, subtópico 1. Os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. O Altíssimo ordenou que Moisés contasse os filhos de Israel, excetuando a tribo de Levi, a fim de que os levitas se encarregassem dos ofícios do tabernáculo, como diz lá em Números 1, 49 e 50, e também Números 3 e 6. Assim, o sacerdócio de Levi obteve uma posição proeminente entre as demais tribos de Israel. Aqui, meus irmãos, precisamos levar em consideração que no primeiro censo de Israel, quando Deus mandou Moisés contar os homens de guerra e excetuar, ou seja, não contar os levitas, Moisés estava contando o exército, estava contando os homens que compunham o exército, que eram aqueles 600 e poucos mil homens que foram contados. Os levitas não faziam parte do exército. Os levitas não haviam sido chamados para lutar na guerra, e sim haviam sido chamados para servir no tabernáculo. Então eles não foram contados no primeiro censo, no meio do exército, porque eles não foram chamados para guerrear. Eles não foram chamados para participar das guerras do exército, lutando ali no meio do povo de Israel. A atribuição deles era diferente, era outra. Eles foram chamados para trabalhar no tabernáculo, para servir a Deus diretamente. Então, esse é um detalhe que precisamos levar em consideração em relação ao que o comentarista colocou nesta frase, né? Que eles não foram contados, né, para que se encarregassem dos ofícios do tabernáculo. Isso realmente é verdade, isso está certo. E o sacerdócio de Levi, como ele diz aqui, obteve uma posição proeminente entre as demais tribos de Israel. Essa proeminência, vamos dizer assim, foi uma separação, porque Deus precisava de alguém para cuidar dos trabalhos sacerdotais. E a família de Levi, a tribo de Levi, foi escolhida para isso. Então eles foram separados, eles foram tirados, né, da questão de entre as outras tribos de Israel, tão somente para servir ao Senhor no tabernáculo. Mas existe uma questão importante, como eu já mencionei. Não há na Bíblia Sagrada nenhuma informação, pelo menos que eu saiba, do porquê Deus escolheu a tribo de Levi. Não há explicação. Como eu disse anteriormente, Deus escolhe a quem Ele quer. E escolheu a tribo de Levi para fazer parte, né, para trabalhar no tabernáculo, para fazer a função sacerdotal. Por que foi escolhido Levi? Não sei dizer. Se você souber, se você tiver alguma resposta bíblica para isso, por favor, deixe nos comentários aqui para que eu possa ler e aprender com você. Mas eu não encontrei. Não encontrei em nenhum lugar, li alguns livros, li alguma literatura, as Bíblias que eu tenho em casa, e não encontrei nada que mostrasse a razão pela qual Deus escolheu os levitas. Mas seguimos em frente. Glórias ao nome do Senhor. Continuando o subtópico 2. Características especiais dos levitas. Lá vamos nós com essa questão de especial. Aqui destacaremos duas características especiais dos levitas. O chamamento específico para o serviço do tabernáculo e 2, a unidade, pois todos falavam a mesma língua, defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Aqui temos, irmãos, algo a pensar. O chamamento dos levitas para a obra do sacerdócio os tornava especiais. Nós já tivemos essa discussão lá atrás, quando falamos de Bezalel e Aholiabe. Um chamado de Deus para uma obra nos torna especiais? Não acredito nisso. O Novo Testamento fala que por todos nós foi pago o mesmo preço. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não ama mais este do que aquele. Ele não considera mais aquele em relação ao outro. Deus não faz acepção de pessoas. Então não há ninguém especial diante de Deus. Todos somos miseráveis, todos somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Que isso fique bastante claro para os irmãos. Não é o seu chamado que o torna melhor do que ninguém. Não é o meu chamado, o nosso chamado,
que nos torna melhores. Porque se nós recebemos muito, nós seremos cobrados muito. Pois a cobrança, meus irmãos, será baseada naquilo que recebemos. Se nós recebemos pouco, seremos pouco cobrados. Se nós recebemos muito, seremos muito cobrados. Mas o que recebemos, ou a nossa chamada, a sua chamada, não lhe faz melhor do que ninguém. A minha chamada, a nossa chamada não nos faz melhores. Nós somos apenas servos de Deus. E Ele distribui os dons, Ele distribui os talentos de acordo com o que Ele quer, de acordo com os seus planos, de acordo com a sua soberania pelas nossas vidas. Então, eu reclamei naquela aula sobre Aholiabe e Bezalel, sobre essa questão dos especiais, e aqui novamente nós encontramos essa questão de especiais. Então, tomemos bastante cuidado quanto a esta questão, pois somos todos iguais diante do Senhor. Todos fomos pagos pelo mesmo sangue, e Deus não faz acepção de pessoas. Uma outra questão sobre essa mesma frase é sobre a segunda característica, onde ele fala da unidade, pois todos falavam a mesma língua, defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Percebam, meus irmãos, que todas as 12 tribos de Israel tinham essas características. Todos eles eram unidos, todos eles falavam a mesma língua, todos eles defendiam o mesmo comportamento e todos eles tinham a mesma fé. Eram 12 tribos e todas elas iguais. Não há por que usarmos estas palavras, essas definições que o comentarista deixou, meio que para elevar a tribo de Levi, porque todas as outras faziam exatamente a mesma coisa. E aqui caímos naquela questão que eu comentei há pouco, sobre por que foi escolhido. Nós não sabemos por que os levitas foram escolhidos. Pelo menos eu não encontrei nenhuma razão palpável nas Escrituras que nos levasse a entender o porquê que eles foram escolhidos. Então, o comentarista quis usar aqui essa questão usou essas três coisas, unidade, falavam a mesma língua, defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé, esses 4 itens. Mas nós encontramos tudo isso nas outras tribos também. Então, tomemos cuidado em relação a isso. Quer ver um exemplo bastante interessante sobre essa questão? Interessante não, é triste. É um exemplo bastante triste que tem nas Escrituras. É o que aconteceu ali no finalzinho do livro de Juízes. Você, meu amigo, meu irmão professor, minha irmã professora, que gosta de ler a Bíblia, lá no finalzinho do livro de Juízes, no capítulo 19, 20 e 21, conta a história ali, uma história muito triste do que aconteceu na cidade de Gibeá, onde aqueles filhos de Benjamim, da tribo de Benjamim, estupraram aquela concubina daquele levita. Vocês lembram da história? Leiam lá, Juízes capítulo 19, 20 e 21. Chegou um levita ali na cidade de Gibeá e à noite os homens daquela cidade foram lá para estuprar o homem, o levita. Mas aí o levita pôs para fora a sua concubina e aqueles homens a estupraram a noite toda. E o que aconteceu? Depois houve uma indignação no meio de Israel. As 11 tribos se juntaram e foram tirar satisfações ali com o pessoal de Gibeá. Só que os benjamitas, os israelitas da tribo de Benjamim, ao invés de entregarem para o povo, as outras tribos de Israel, aqueles que fizeram essa tamanha abominação, o que eles fizeram? Eles se uniram com seus parentes, entre aspas, parentes que eram da tribo de Benjamim, e foram lutar contra as outras 11 tribos. Então, vejam essa questão da unidade que o comentarista cita. Nas outras tribos também tinha unidade. Como que uma tribo como Benjamim vai se unir, vai defender, por exemplo, os seus parentes que fizeram uma abominação tremenda como aquela? Os seus parentes os defenderam. Ou seja, o laço de sangue eles consideravam mais importante do que a própria justiça. Então, meus irmãos, com esse exemplo eu quero dizer a vocês que, no meu entendimento, isso que foi colocado pelo comentarista não se justifica. Ou seja, não há nenhum tipo de diferenciação entre os levitas e as outras tribos. Simplesmente Deus os escolheu, ponto. Por que Deus os escolheu? Não sei. Deus os escolheu e ponto final. Talvez na eternidade nós saibamos, quando fomos arrebatados e estivermos diante de Cristo, tenhamos oportunidade de perguntar algumas coisas que hoje nós não sabemos. E essa é uma das coisas. Quais são os fatores que Deus se utiliza, que Deus leva em consideração para escolher alguém? Não faço a mínima ideia. Porque se fosse por merecimento,
Nenhum de nós mereceria estar aqui. Somos miseráveis. Não temos merecimento algum, não temos mérito algum. A Bíblia diz que as nossas justiças são perante Deus como trapos de imundícia. Eu percebo, não há como justificar isso. Por que foi escolhido? Não sei. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, tomemos cuidado na hora que formos falar, tratar desse assunto, porque podemos nos ver em dificuldade. Mais uma vez eu repito, se você tem uma teoria sobre isso, a esse respeito, sobre por que Deus escolheu os levitas, por favor, deixe nos comentários, que eu vou ler e vamos interagir sobre esse importante assunto. Continuando então a leitura. Ambas as características apontam para a importância da unidade da igreja. A igreja local é o corpo de Cristo. Portanto, o chamamento e a unidade são a sua marca, como diz lá em João 17, do 20 e 21. Irmãos, mesmo sendo infeliz nessa comparação anterior, isso que o comentarista disse aqui sobre a unidade e o chamamento da igreja, esses sim são bastante importantes. Principalmente quando diz João 17, que o comentarista cita aqui, trata da oração intercessória de Cristo, a oração sacerdotal de Cristo, onde ele intercede por nós, a sua igreja. E ali naquela oração, ele deixa muito claro que a unidade é uma marca da sua igreja. A unidade é uma marca dos seus servos. Então somos chamados como igreja e temos uma, entre aspas, obrigação de cultivarmos a unidade. Não apenas a unidade com Deus, não apenas a nossa comunhão vertical, mas também a nossa comunhão no sentido horizontal, comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. Pois através dessa comunhão que nós veremos milagres e prodígios acontecerem. Vocês se lembram do que aconteceu ali na Torre de Babel? Gênesis. A Bíblia diz que Deus desceu para ver o que os homens estavam fazendo. E a palavra de Deus nesse sentido foi: eles estão unidos, todos eles têm o mesmo coração. E por conta desta união, por conta desta unidade, não há barreira, não há impedimento para tudo aquilo que eles quiserem fazer. E o que a Bíblia diz que Deus fez? Para interromper a obra, Deus misturou as línguas, ou seja, eles perderam a unidade, perderam a união, perderam aquela ligação forte que eles tinham uns com os outros. E por conta disso, a obra parou. Então percebam, meus irmãos, que a unidade para nós como igreja é uma das coisas mais importantes a ser cultivadas. Precisamos urgentemente derrubar as barreiras. Aleluia! Precisamos urgentemente derrubar as diferenças e nos unir em torno da palavra do Senhor, debaixo da unção do Espírito Santo, para que possamos fazer a obra de Deus a contento. Então, como disse, é bastante importante nós tratarmos essa questão da unidade com bastante seriedade, pois é uma coisa urgente para nós, Igreja do Senhor na Terra. Continuando então, subtópico 3. A consagração sacerdotal tinha um só propósito. Os sacerdotes foram consagrados para servir no tabernáculo. Separados pelo e para o Senhor, não podiam executar outra atividade que fugisse a esse propósito. O comentarista aqui usa Números 1, capítulo 1, versículo 50, e depois usa Números capítulo 3, versículo 12. Aqui em Números 1 e 53 e 12 fala da consagração dos levitas, ou seja, não apenas dos sacerdotes, mas dos levitas. E é interessante notar que no mesmo livro de Números, no capítulo 8, traz ali a definição, ou seja, os detalhes da consagração dos levitas para o trabalho do Senhor. Ali em Números 8 é muito claro essa questão da consagração. Deus tirou os levitas, tomou para si os levitas do meio do povo de Israel e os entregou a Arão, para que eles servissem a Arão no sacerdócio. Então perceba que realmente os levitas foram escolhidos, foram separados por Deus para a obra do sacerdócio. Leia então Números 8 para você ver os detalhes desta importante separação, desse importante chamamento de Deus para os levitas. Continuando então, logo, o método de Deus para os obreiros do Novo Testamento
não é diferente. Os obreiros do Senhor não se embaraçam com o negócio desta vida, como diz em 2 Timóteo 2:4. Ratificando esse princípio, nosso Senhor declarou que o vocacionado para arar a terra não pode olhar para trás. É preciso olhar para frente e fazer a obra divina com perseverança e fé, como diz Hebreus 10:38. Aqui, meus irmãos, temos que levar em conta um conceito. É muito bom isso que o comentarista comentou e eu até concordo, porém, a nossa realidade na Assembleia de Deus não é essa. Nós não temos pastores assalariados na Assembleia de Deus. A maioria de nós pastores são leigos, ou seja, não tem salário da igreja. A Assembleia de Deus não tem esse modelo de administração, por exemplo, como tem uma igreja batista, onde os pastores, eles são funcionários da igreja. Eles recebem, da igreja para trabalhar, para ter dedicação exclusiva ao ministério. Mas é muito bonito isso que o comentarista comentou. Mas a realidade da Assembleia de Deus não é essa. Na Assembleia de Deus, quem recebe salário da igreja é apenas os pastores de campo, os pastores setoriais. Todos os outros pastores auxiliares não recebem salário. O máximo que recebem é uma ajuda de custo, mesmo dirigente de congregações. Vocês sabem o que estamos falando, meus irmãos. Dirigentes de congregações, pelo menos aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, eu congreguei em São Paulo, na Itaquera, no setor 9 ali do pastor José Pereira da Silva. Os pastores não tinham salário lá. Os dirigentes de congregação, por exemplo, tinham um valor que os auxiliava no combustível. Aqui em Limeira, onde moramos já há 15 anos, é o mesmo sistema. Os dirigentes de congregação não têm salário. Eles têm simplesmente uma ajuda para combustível. E a questão que fica para nós é, como é que nós podemos fazer a obra de Deus, como diz o comentarista, sem nos embaraçarmos com o negócio desta vida, se nós não temos um sustento da igreja? Então que fique claro, meus irmãos, essa questão que é uma verdade, mas na nossa igreja não pode ser aplicada. E ainda tem aquela questão das pessoas que querem viver em função, por conta da igreja. Aqueles chamados pregadores itinerantes, que chegam nas igrejas para pregar e querem levar uma oferta e querem, enfim, viver às custas dos irmãos. Eu não sou, meus irmãos, contra o ministério da itinerância. Eu sei que Deus tem chamado algumas pessoas para trabalharem nesse ministério, de pregar pelas igrejas, de pregar a sua palavra, de ensinar pelo Brasil e pelo mundo afora. Mas o que nós estamos vendo é que existem muitos oportunistas no meio destes que são realmente chamados e vocacionados para isso. Existem muitos oportunistas. Então temos que tomar bastante cuidado mesmo. Se Deus nos chamou, se Deus chamou a você, meu amado irmão, minha amada irmã, para pregar a sua palavra, em algum momento Ele vai confirmar esta chamada e Ele vai dizer, pare de trabalhar que eu vou te sustentar. Aí sim você tem o aval de Deus para sair, para pregar e viver da obra. Mas caso contrário, nós temos, irmãos, que instruir os nossos alunos para que não se aventurem segundo um desejo do seu coração. Já vi muitas vezes isso acontecer, de um jovem ter chamada de Deus para pregar, para o ministério, e o jovem simplesmente não quer mais estudar, não quer mais trabalhar, e diz, eu tenho chamada de Deus para pregar. Quanta ilusão! E sai para pregar e não quer trabalhar e quer ser um itinerante, quer viver da obra. Só que se esquece que existe uma diferença entre uma chamada de Deus, uma vocação para o ministério e realmente a época da chamada de Deus. Quando Deus chama, Deus tira da onde você estiver. Quando chegar a hora de Deus realmente efetivar o chamado e você ir para a obra e a pessoa ir para a obra, Deus tira a pessoa de onde estiver. Tirou Eliseu ali de trás da junta de boi para seguir Elias. E nós vemos que todas as pessoas chamadas na Bíblia tinham uma função, estava trabalhando. E aqui entra agora até aquele adágio que a gente ouve muito, Deus não chama desocupado para a sua obra. Então, meu amado irmão, minha amada irmã professora, instruamos os nossos alunos que mesmo que tenhamos chamada, mesmo que tenhamos vocação para o ministério, não podemos prescindir, ou não podemos deixar de estudar, não podemos deixar de trabalhar, porque no momento da chamada, Deus nos tira de onde tivermos
e nos envia para a sua obra. Voltando ao exemplo lá de Atos 13:2, quando Deus, o Espírito Santo, falou ali na igreja de Antioquia: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra a qual eu os tenho chamado. Naquele momento eles abandonaram tudo e foram para a missão, foram para a obra. E é assim que funciona. Trabalhe, estude, construa alguma coisa, porque quando chegar o momento certo, e se precisar, porque tem muitos, principalmente na nossa igreja Assembleia de Deus, que fazem uma excelente obra para o Senhor e continuam trabalhando na área secular, continuam trabalhando. Então, meus irmãos, passem isso para os seus alunos, porque precisamos dirimir estes sonhos, essas confusões que muitas vezes pairam na cabeça de principalmente dos mais jovens que têm o desejo de serem pregadores. Vamos ajudá-los para que eles não se tornem mais um frustrado na vida. Querem pregar, mas não tem como se sustentar. E estão ainda fora do tempo de Deus, que é a coisa pior. Tá certo? Então, continuando aqui na nossa lição. Tópico 2. Vestimenta sacerdotal para o serviço. Subtópico 1. Simbologia da vestimenta sacerdotal. O capítulo 28 de Êxodo descreve a vestimenta sacerdotal para o serviço no tabernáculo. A vestimenta tinha características especiais e cerimoniais, pois servia de glória e ornamento para o ministério, como fala em Êxodo 28:2. E aqui convém mencionar glória, porque eles serviam a Jeová, e assim tinham uma função grandiosa. E ornamento era considerado o senso estético, ou seja, além da glória também era o ornamento, o senso estético. Como assim senso estético? A representação do que tinha na indumentária, na roupa do sacerdote, era uma coisa linda, uma coisa muito bonita. As cores azul, o linho fino, o azul, o carmesim, a púrpura, as pedras preciosas formavam um conjunto maravilhoso. E essa roupa era usada, como eu já disse, como hoje está na lição, tanto para a glória quanto para ornamento. Continuando então, a vestimenta era um símbolo da autoridade espiritual, sacerdotal. Além de despertar a atenção do povo, marcava o caráter divino do serviço. Deus, meus irmãos, se preocupava muito com a vestimenta do seu sacerdote, porque o sacerdote era um representante de Deus naquele momento. E cada item ali da sua indumentária, da sua roupa, tinha uma representatividade, tinha um porquê, tinha uma simbologia. E aquela roupa, então, representava de uma certa forma o caráter divino demonstrado na vida do sacerdote. Continuando então, subtópico 2, a túnica chamada éfode, Êxodo 28:4. Era uma espécie de avental sem manga que cobria a frente e as costas, unido por tiras em cada ombro e por um cinto. Êxodo 28, do 6-8. As tiras tinham engastes de ouro com pedras de ônix. Em cada uma tinha a gravação dos nomes dos filhos de Israel. Dos engastes de ouro dessas pedras pendia o peitoral. O éfode descia um pouco abaixo da cintura, por cima da túnica de linho até os pés do sacerdote. Por levar sobre os ombros os nomes dos filhos de Israel, o sumo sacerdote constituía-se o mediador do povo diante de Deus. Aqui, meus irmãos, convém nós falarmos para os irmãos que os itens da vestimenta dos sacerdotes eram 6 itens. Aqui o comentarista citou o éfode, citou assim muito rapidamente o peitoral e citou o cinto. Porém, nós ainda temos o manto, a túnica e a mitra, ou turbante. Então, são 6 itens que compõem a roupa dos sacerdotes. O comentarista aqui citou 3. Então, para recordar, nós temos, para recordar ou para informar, nós temos primeiro um peitoral, nós temos o colete sacerdotal, também chamado de éfode ou estola. Nós temos um manto que ia por baixo ali do éfode. Nós temos uma túnica que ia por baixo do manto. Nós tínhamos um turbante que ia na cabeça do sacerdote, também chamado mitra. E tinha ali o cinto que envolvia toda essa indumentária ali na altura da barriga. Então tinha 6
itens. A indumentária do sacerdote, as vestes sacerdotais tinham 6. Que o éfode, na realidade, ele parece assim um avental, aquele avental com tira tanto de frente, aqui na frente, quanto por trás. Nesse avental tinha as pedras colocadas nas tiras bem sobre o ombro. Além disso, tinha um peitoral que era um quadrado bem aqui na frente, onde tinham aquelas 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Na cabeça dele tinha a mitra, né, ou o turbante, e aqui na frente tinha uma placa com os dizeres: Santidade ao Senhor. Era uma plaqueta, né, uma lâmina bem colocada na mitra, né, no turbante, escrito Santidade ao Senhor. Coisa bastante interessante. É até importante, meus irmãos, os irmãos buscarem na internet uma foto da representação dessas roupas do sacerdote, pois isso vai esclarecer bastante os seus alunos. Porque imagina, fala de estola. O que é uma estola? Fala de um éfode. O que é um éfode? Aqui na lição está dizendo que o éfode é como se fosse um avental, né? Tem uma aparência de avental, mas nada melhor do que uma figura para exemplificar melhor o que era realmente cada um destes itens. Na Bíblia King James tem uma foto bastante interessante sobre essa indumentária, esta roupa do sacerdote. Se você tiver, meu amado irmão, minha amada irmã, o acesso à Bíblia King James, lá da BV Books, tem uma foto bastante interessante sobre as roupas dos sacerdotes. Se você puder tirar uma cópia ou levar a Bíblia em sala de aula para mostrar para os seus alunos, ali tem uma representatividade bastante interessante sobre esta roupa. Continuando então, subtópico 3, o Urim e Tumim. Provavelmente era uma forma de lançar sortes. No Antigo Testamento, o povo de Deus pedia orientação divina para tomar cada decisão importante. E aqui o comentarista cita Números 26, versículos 55 e 56. Para isso, recorriam ao Urim e Tumim. No hebraico, a expressão significa luzes e perfeições. Eram pedras colocadas provavelmente sobre o peitoral do sumo sacerdote, representando a vontade de Deus. Numa pedra, a resposta positiva, e na outra, a resposta negativa, como diz em Esdras 2, capítulo 2, versículo 63, e Neemias 7, 65. O sumo sacerdote só tomava as pedras do Urim e Tumim em casos muito especiais. Aqui, meus irmãos, em relação a Urim e Tumim, é uma coisa bastante complicada, porque na literatura não tem muita coisa a respeito deles. Sabemos que eram realmente para tirar sorte, sabemos que eram usados ali, né? A Bíblia menciona, né, as vezes que eram usados o Urim e Tumim, porém nós não temos mais detalhes sobre isso. Precisamos ficar, né, com aquilo que o comentarista deixou para nós ou aquilo que encontramos na Bíblia, que eram realmente usados para tirar sorte, né? Podemos chamar de tirar sorte para saber a vontade de Deus. Só que é interessante notar que, segundo a Bíblia Sagrada, não era apenas sim e não. Não eram, Urim e Tumim não tinham apenas duas respostas. Como no caso, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, quando, na lição mesmo, quando os apóstolos escolhem ali o apóstolo para ficar no lugar de Judas Iscariotes, eles meio que lançaram sortes, como se fossem pegar um papelzinho, escrever o nome dos dois, colocar dentro de um saco e escolher um dos dois. Urim e Tumim não tinha só duas opções. Ele tinha no mínimo mais uma, que era uma posição neutra. Por quê? Porque nós encontramos na Bíblia Sagrada, em 1 Samuel 28 e 6, Saul reclamando, né, na realidade tentando se justificar, porque ele foi consultar aquela médium, né, aquela mulher, aquela pitonisa, porque ele foi consultar aquela pitonisa. E a desculpa dele foi que Deus não falava mais com ele nem por sonhos, nem por Urim e nem pelos profetas. Ou seja, se Deus não falava por ele por Urim e Tumim, significa que não tinha só o sim ou não. Tinha no mínimo mais uma opção, né? Mais uma opção neutra, onde a pessoa não sabia a vontade de Deus. Então percebam que
existem todo um mistério em relação a essa questão do Urim e Tumim. E o sacerdote tinha esse Urim e Tumim dentro do peitoral. O Champlin, se eu não me engano, é o Champlin que fala que o peitoral normalmente era dobrado, era como se fosse uma folha de papel dobrada, e o Urim e Tumim e as pedras, né, o Urim e Tumim eram considerados pedras, né, como se fossem pedras preciosas. Numa outra literatura eu li que provavelmente eram pedras que representavam todo o alfabeto hebraico, porque diz que o Urim é a primeira letra e o Tumim é a última letra. E tinham ali as pedras que representavam todo o alfabeto ali hebraico, mas ninguém tem informação assim correta, ninguém pode afirmar corretamente. Mas o que sabemos? O Urim e o Tumim eram usados para saber a vontade de Deus em relação a alguns assuntos. E segundo o comentarista deixou escrito, era usado apenas em ocasiões especiais, não era por qualquer coisa que eles eram usados, tá certo? Continuando então, no Novo Testamento é relatada uma prática semelhante ao Urim e Tumim na escolha do sucessor de Judas Iscariotes. Já acabamos de comentar, no caso de Judas Iscariotes não foi Urim e Tumim, foi alguma coisa como se fosse, como eu já disse, né? Escreveu o nome dos dois, colocou dentro de um saquinho, fizeram aquela oração e enfiaram a mão e escolheram, e, se eu não me engano, Matias foi escolhido. Então percebam que é um jeito de tirar sorte, mas é diferente do Urim e Tumim. Entrando agora no tópico 3, o sacerdócio de Cristo. A origem do ofício sacerdotal remonta a Melquisedeque, rei de Salém, como fala em Hebreus 7:1, e posteriormente a Arão, da família de Levi, Êxodo 29:30. Melquisedeque foi o primeiro sacerdote mencionado na Bíblia. Porém, quando Deus apareceu a Abrão pedindo que ele saísse, chamando, para que ele saísse de Ur dos Caldeus para uma terra que ele mostraria, a idolatria já estava ali implementada. E sabemos que os templos antigos, nos templos de adoração, nos templos pagãos, sempre tinha sacerdotes, sempre tinha alguém para representar a divindade. Então, mesmo que Melquisedeque seja o primeiro sacerdote mencionado na Bíblia, e a Bíblia ainda fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, não podemos considerar que ele era o primeiro, até porque a idolatria já estava implementada. Diz a história que Ur dos Caldeus, de onde saiu Abrão e Terá, seu pai, e a sua família, Ur dos Caldeus era uma cidade idólatra tremenda, e onde há idolatria há templos, e onde há templos há sacerdotes. Então percebam que, apesar do comentarista ter mencionado que a origem remonta de Melquisedeque, a história diz que é um pouco mais antiga, porque desde o momento em que começou a idolatria, também apareceram os sacerdotes, porque esses sacerdotes eram que faziam o serviço a essas entidades, a esses deuses com letra minúscula. Então, bastante cuidado, meus irmãos, com essas observações. Não há como provar essa questão de Melquisedeque. Melquisedeque é sim o primeiro sacerdote mencionado na Bíblia, mas não quer dizer que ele foi o primeiro sacerdote. Tá certo? Continuando então, no Antigo Testamento a função sacerdotal restringia-se à tribo levita, no caso de Israel. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus no Calvário ergue-se como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, superior à ordem de Arão. Aí vem uma pergunta: por que o sacrifício de Cristo, por que o sacerdócio de Cristo é superior? E aqui o comentarista quer dar a resposta: um novo e perfeito sacerdócio. O autor da Epístola aos Hebreus escreveu: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Hebreus 7:12. O sacerdócio levítico era imperfeito, como diz em Hebreus 7:11. Nele, os sacrifícios, o culto, as ofertas e a liturgia dos serviços eram apenas sombra do verdadeiro sacerdócio a ser oficiado por Cristo. Então percebam, meus irmãos, que o sacerdócio levítico ele era imperfeito. Primeiro, por quê? Porque o sumo sacerdote
era um homem que precisava oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Então perceba, um pecador oferecendo sacrifício por outros pecadores. Foi bom, né, enquanto durou, como podemos dizer. Por quê? Porque Cristo ainda não tinha vindo. Então era o quê? Era uma sombra, era um tipo que apontava para o antítipo, que era o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas aquele sacerdócio era falho, aquele sacerdócio era fraco. O sumo sacerdote era muito fraco, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E tudo isso apontava para o sacerdócio perfeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando então, o sacerdócio do Filho de Deus veio segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Jesus Cristo foi capaz de reconciliar o homem com Deus por meio de seu sangue, abrindo o caminho para uma comunhão verdadeira com o Pai. O evangelho da nova aliança havia chegado. Essa questão, meus irmãos, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, o nome dele significa rei da justiça. E ele era rei da cidade, além de ser sumo sacerdote, ele era rei da cidade de Salém, ou seja, cidade da paz. Vejam, rei de justiça que reinava na cidade da paz. Salém, seus irmãos, não se lembram? Era o próprio lugar da atual Jerusalém. Então percebam como são as coisas. Salém era o local da Jerusalém de hoje. Ou seja, Deus dá-nos a entender que Deus tem alguns lugares, alguns santuários na terra, né? E Jerusalém, que começou lá atrás como Salém, é um desses lugares. Então, a ordem de Melquisedeque, a própria Bíblia mesmo fala lá em Hebreus, era um homem sem genealogia, sem pai, sem mãe. Ou seja, como alguns escritores acreditam até que Melquisedeque era até uma teofania, ou seja, uma manifestação do próprio Filho de Deus na terra. E o escritor aos Hebreus diz que o sacerdócio de Cristo era segundo a ordem de Melquisedeque. Não tinha começo e não tinha fim. Era uma ordem, entre aspas, celestial, uma ordem misteriosa, que ninguém sabia, não tínhamos informações, tanto que na Bíblia as informações sobre Melquisedeque são bem abreviadas. Tem ali em Gênesis, tem mais algumas citações, se eu não me engano, em Salmos, depois vai falar dele lá em Hebreus, tudo como uma simbologia, tudo como apontando, né, o sacerdócio de Arão, apontando para o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então já falamos das duas curiosidades, né? O nome Melquisedeque, rei de justiça, e ele era sacerdote e rei na cidade de Salém, que significa cidade de paz. O rei da justiça reinando na cidade de paz. Continuando então, Jesus trouxe salvação perfeita. Diferentemente dos sacerdotes araônicos que se sucediam no ministério, porquanto mortais e pecadores, Jesus, sendo eterno e santo, salvou-nos eficazmente através de um único sacrifício. Ele é a oferta e o ofertante. Veja que interessante, irmãos. Ele é a oferta e o ofertante. E aqui o comentarista diz, né? Os sacerdotes da família de Arão, eles eram mortais e pecadores. Eles iam morrendo, iam sendo substituídos. Mas Cristo não. Cristo é eterno e, além de eterno, ele é santo. E salvou-nos eficazmente, ou seja, de uma forma eficaz, através de um único sacrifício. Ele mesmo. Ele era o sacrifício, ele era a oferta e o ofertante. Louvado seja o nome do Senhor. Como dissemos, o sacerdote, né, descendente de Arão, além de pecador, ele também era mortal. Segundo Flávio Joséfo, que era historiador judeu, até o ano 70 depois de Cristo, quando foi destruído ali o templo, mais de 80 sumos sacerdotes exerceram a função ali entre o povo hebreu. Percebam, mais de 80 sacerdotes, sumos sacerdotes, né? Então eles iam morrendo e iam sendo substituídos, iam morrendo e iam sendo substituídos.
Mas o nosso Cristo, ele morreu uma única vez, ele se ofereceu uma única vez. O Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Santo, o Cordeiro Perfeito, aquele que veio e cumpriu a lei na sua integridade, como ele diz, nem um jota, nem um tio da lei vai cair por terra sem que seja cumprido. Ele cumpriu. E ele, como disse aqui o comentarista, ele foi a oferta e o ofertante. Entrou uma única vez no Santo dos Santos e apresentou o sangue carmesim. E hoje estamos aqui glorificando ao nome do Senhor por aquilo que ele fez por nós. Um sacerdócio muito maior, um sacerdócio muito maior do que o sacerdócio de Arão, é o sacerdócio de Cristo. E segundo aos Hebreus, segundo a ordem de Melquisedeque. Continuando. Além disso, Jesus Cristo intercede por nós, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Vejam, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Hebreus 7:26. Então, Cristo, ele intercede por nós. E ele ofereceu um único sacrifício. Não precisa estar entrando e sacrificando novamente, porque o sacrifício dele é perfeito. Pedro escreve, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Não foi com ouro e com prata, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus, ao qual se entregou por nós. Percebam, irmãos, a preciosidade deste sangue, a preciosidade deste sacrifício único e perfeito de Cristo Jesus, nosso Senhor, que foi suficiente para comprar a toda a humanidade para Deus, resgatar todos nós das garras do pecado, quitar as nossas dívidas, trocar as nossas vestes, colocar um cântico novo na nossa boca, um hino ao nosso Deus. Esse é o Cristo Jesus que nós servimos, louvado seja o nome do Senhor. Continuando, Jesus, o mediador de uma melhor aliança. Na antiga aliança, tudo era perfeito, mandamentos, estatutos e juízos. Mas o homem, enfermo pelo pecado, não tinha forças para obedecer às ordenanças divinas como o Senhor requeria de cada um. Mas Jesus, sendo o perfeito cumprimento da lei e dos profetas, veio para morrer em nosso lugar, resgatando-nos do pecado. Conforme já mencionamos nas lições passadas, Cristo veio e cumpriu toda a lei, como diz em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Ele não veio para abrogar a lei, mas para cumprir. E ele pôde oferecer a si mesmo em sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, uma única vez, como acabamos de mencionar. Finalizando, ele é o sacrifício perfeito. Expiou-nos as culpas, justificando-nos perante Deus. Romanos 5:1. Através de sua graça, vivemos no Espírito e cumprimos a lei do Espírito. Amém. Que interessante, irmãos, esta lição, falando da superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio da tribo de Arão, dos levitas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora então à conclusão. Quem recebe a Cristo como Salvador e Senhor, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, segundo aos Coríntios 5:17. Andemos em novidade de vida para a glória de Deus. Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. Bom, meus irmãos, então concluímos agora a lição de número 11. Ainda teremos mais 2 lições para esse trimestre. E se Deus quiser, no próximo trimestre estaremos falando sobre os talentos. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Se você tem algum comentário a ser feito, pode deixar aqui embaixo na área de comentários do YouTube, ou se você está assistindo o vídeo dentro do nosso site Estudantes da Bíblia, você pode nos mandar uma mensagem, mandar um e-mail. Que Deus nos abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser.